Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos repassar as respostas da prova de conhecimentos gerais do Vestibular Belas Artes do segundo semestre de 2019. Vamos lá? Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava: Alternativa A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Alternativa B, o desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. Alternativa C, a morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Alternativa D, a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E alternativa E, o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças americanas. O genocídio praticado pelos nazistas contra grupos considerados por eles racialmente inferiores causou comoção. Isso impulsionou um movimento geral em sentido contrário, ou seja, direcionado para combater as teorias e práticas racistas ou outras baseadas na pretensa desigualdade dos grupos humanos. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na Guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Após a leitura deste texto do filósofo Zizek, você tinha que responder qual desafio cultural é explicitado por ele. Alternativa A, prática diplomática. Alternativa B, exercício da alteridade. Alternativa C, expansão da democracia. Alternativa D, universalização do progresso. E alternativa E, conquista da autodeterminação. O texto de Zizek nos faz pensar sobre como o patriotismo e o nacionalismo criam narrativas que justificam e até glorificam certas ações de seu grupo. Ao mesmo tempo, essas mesmas ações são vilanizadas quando realizadas por outro grupo, ao invés de gerar empatia. Por isso, a resposta correta é a alternativa B, o exercício da alteridade. Para a questão de inglês, você tinha que ler um Notice of Baggage Inspection, um aviso voltado a passageiros emitido pela Transportation Security Administration norte-americana. Qual é o objetivo desse aviso? Alternativa A, solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. Alternativa B, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Alternativa C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Alternativa D, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. E alternativa E, apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem.
As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Este trecho do texto é essencial. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. A resposta correta, então, é a alternativa C. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Para a questão de língua portuguesa, você teve que ler um texto sobre a problemática do acúmulo de lixo nas rodovias do estado de São Paulo. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam e por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, você teve que reconhecer qual era a sua função. Alternativa A: apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. Alternativa B: alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. Alternativa C: divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. Alternativa D: revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. Alternativa E: conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Em determinado momento, o texto diz que o problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Isso traz claramente a atenção tanto para o problema ambiental quanto para a segurança pública. Portanto, a resposta é a alternativa E: conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Na questão de matemática, você tinha a seguinte situação. Na cidade de São Paulo, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando o bilhete único. Em 2015, a tarifa era de R$ 3,00 para uma viagem simples, ônibus ou metrô e trem, e de R$ 4,65 para uma viagem de integração, ônibus e metrô ou trem. Um usuário vai recarregar seu bilhete único, que está com saldo de R$ 12,50. O menor valor de recarga para o qual seria possível zerar o saldo do bilhete após algumas utilizações é: alternativa A, 85 centavos. Alternativa B, R$ 1,15. Alternativa C, R$ 1,45. Alternativa D, R$ 2,50. E alternativa E, R$ 2,80. Observemos que para 4 viagens simples ou menos, o usuário não precisa de recarga, pois 4 vezes 3 é igual a 12, o que é menos que R$ 12,50. Também não precisa de recarga para 2 viagens de integração. A tabela mostra alguns valores de recarga que permitem ao usuário zerar o saldo após algumas utilizações. Qualquer outra combinação de passagens precisaria de recargas maiores, ou não necessita de recargas. A menor recarga, portanto, é a alternativa B, R$ 1,15. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Mas se você colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente nos dois, vai ficar difícil de beber. Por que isso acontece? Alternativa A: a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Alternativa B: a densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Alternativa C: a velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Alternativa D: o peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Alternativa E:
a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Se você sugar instantaneamente as extremidades superiores de 2 canudos, um mergulhado no suco e o outro fora do copo, não será possível sorver o líquido. Isso porque no interior da boca, a pressão será praticamente a pressão atmosférica, e sem diferença de pressão, não ocorre o escoamento do fluido. A resposta correta é, portanto, a alternativa E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.